Fala, minha gata, eu sou a Bé, a sua conselheira. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade eu vou te contar como eu superei, como eu me livrei de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Então não se esqueça, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo e manda pra sua amiga, aquela lá que você sabe que tá num relacionamento abusivo, mas ela não conseguiu sair. Manda esse vídeo pra ela ligar o alerta vermelho na cabeça dela e ela conseguir sair dessa coisa aí que a gente sabe que é uma coisa muito séria que nós mulheres passamos. Então, vem comigo! Antes de te falar como eu me livrei de um relacionamento abusivo, é muito importante a gente trazer o fato de que nós mulheres, a gente acaba ficando em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, com narcisistas, manipuladores, controladores, sociopatas, simplesmente pelo fato da gente não ter uma autoestima boa, não ter um amor próprio em dia. A gente não faz ritual de amor próprio, que é uma das coisas que eu ensino muito lá no meu Instagram. Aliás, não se esqueça de me seguir lá, a gente tem live todos os dias sobre inúmeras coisas, sobre feridas emocionais, rejeição. E a gente também vive muito a famosa dependência emocional. E a gente acaba ficando presa ali quando aquela pessoa fala pra gente, né? Ó, ninguém vai te amar, você não vai encontrar ninguém que goste de você como eu. E a gente vai entrando numa cilada onde a gente mesmo se coloca porque a pessoa ela consegue trabalhar a nossa mente de uma forma que a gente começa a se sentir insuficiente e incapaz de conhecer uma nova pessoa. E isso também vem muito do quê? Do nosso passado, da nossa infância. Então eu vou te contar um pouquinho como que eu saí de um relacionamento abusivo. Quando eu decidi romper, eu fiquei 6 anos em um relacionamento abusivo, entre idas e voltas, entre muitas brigas, entre muitas humilhações, entre muitas traições, né? E quando a gente fala sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, não existe um lado só que é tóxico. Não existe um lado só que é abusivo. Os dois lados acabam sendo. Porque se a outra pessoa ela tiver um lado que não for abusivo e tóxico, for saudável, ela vai perceber aquela situação e logo ela vai sair. Então, sustentar uma relação abusiva mostra também que você é uma pessoa tóxica. E não se sinta mal por ser assim. As nossas toxicidades, ou seja, as nossas sombras, o nosso oculto obscuro, ele está aí pra gente poder abraçar e enfrentar. A mesma espada que te protege é a espada que você luta. De nada adianta, como eu sempre falo, não passar por aquilo ali, porque a próxima montanha vai estar ali. Então, toda vez que você acha que você vai passar por 10 relacionamentos abusivos e você continuar não resolvendo a sua dependência, a sua carência emocional, os traumas do passado, a questão do abandono paterno, a rejeição da mãe, a humilhação, o bullying da infância, palavras que não foram de afirmação, necessidades emocionais da infância que não foram atendidas, como expressão, uma pessoa que foi muito superprotegida, não tem autoridade, não consegue sair das asas dos pais, sempre precisa de necessidade de aprovação. Se tudo isso você não resolver, sempre você vai atrair um relacionamento totalmente tóxico, porque essa toxicidade ainda existe dentro de você. Então, a maneira como eu saí de um relacionamento abusivo foi a maneira como eu criei isso daqui. Foi por isso que eu criei o YouTube, foi por isso que eu criei meu Instagram, foi por isso que eu comecei a dar aulas, foi por isso que eu entrei nessa minha jornada, foi por isso que eu escrevi um livro que chama Recomece, Você Precisa Disso, A Coragem de Recomeçar, que é a minha história. Foi como eu recomecei depois do fim de um relacionamento abusivo. Então, existe um processo depois do fim de tudo, que se chama luto. E muitas vezes a gente foge dele, porque ele machuca, né? Ele dói. E esses dias pra trás eu conversei com um amigo meu, ele falou assim pra mim, Bia, o que dói não é mudar, é a resistência. Porque a zona de conforto é sempre mais gostosa do que um passo novo que eu preciso dar. Então, quando ele me falou isso, eu comecei a pensar, poxa, realmente, hoje em dia eu penso assim, mas quando a gente tá numa relação abusiva, a gente não consegue ver, a gente tá cega, porque a gente já ficou presa. Então, a maneira como eu consegui ver foi o seguinte, eu já tinha me humilhado muito, eu já tinha sofrido muito. E hoje em dia, eu vou passar pra você coisas que você não deve fazer, que eu fiz e vi que não foram positivas. Eu vi que aquilo ali tá me fazendo chorar, não é pra mim, não pago pra ver. O amor é leve, o amor ele traz elevação, transmutação, amadurecimento e conhecimento. Eu tô perto de alguém, se pergunte, o que essa pessoa me agrega? Ah, ela me dá afeto, então ela não te agrega. Ela te supre, ela supre uma carência que é sua. Ela não te agrega, ela não te dá coisas positivas, ela não te amadurece, vocês não têm assuntos totalmente
psicológicos de entretenimento, de coisas legais. É sempre briga ou qualquer coisinha, vocês entram numa zona de conforto de um rótulo de relacionamento. Rótulo de relacionamento é muito diferente de se relacionar. Porque o rótulo do relacionamento faz com que as pessoas achem que se conhecem. Ninguém conhece ninguém. Nós somos instáveis. E o tempo inteiro a gente muda. E esse é a grande crise de uma relação sempre vai ser essa. Eu acho que conheço meu parceiro e ele acha que me conhece. E é por isso que você escolhe alguém. Você gosta daquilo ali que você conheceu. Mas muitas vezes você precisa lembrar que você tem que continuar conhecendo aquela pessoa. Por isso, quando vocês viram e falar, estou apaixonada em um mês, estou apaixonada no primeiro encontro, não, você na verdade está totalmente carente, quer suprir qualquer coisa porque você não acredita em um futuro de ouro. Então você não consegue conhecer a pessoa. Você quer se apegar àquilo ali. Por quê? O mistério, nós somos misteriosos. O amor é um mistério, é uma aventura. Se relacionar é o grande segredo. Então, a forma como eu saí de um relacionamento abusivo foi... Eu vi que aquilo ali já não me trazia nada. Eu não me agregava mais. Isso aqui não me agrega, isso aqui me faz mal, isso aqui me faz chorar, isso aqui me coloca pra baixo, acaba com a minha autoestima. Não é possível que eu mereço isso. Então eu comecei a reconhecer meu valor. Mas antes disso eu tive que perdoar. Eu perdoei o outro e acho que a coisa mais difícil que a gente faz na nossa vida, tanto nós mulheres como os homens, é perdoar a nós. A coisa mais difícil é nos perdoar. É tirar essa raiva que a gente tem da gente, essa culpa que a gente tem da gente de ter, me envolvi 6 anos em relacionamento abusivo. Se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui hoje, então eu não tenho nenhuma culpa com isso. Mas em primeira instância, você vai se sentir um pouco culpada, você vai ficar com raiva de você, com ódio. Só que todos esses sentimentos, essas emoções são retroalimentares. Toda vez que você ficar com raiva de você, ódio de você, você vai se alimentar disso mesmo. Então, o primeiro passo que você precisa fazer, que foi o que eu fiz para me livrar de um relacionamento abusivo, foi me perdoar. Primeiro, eu reconheço que eu estou num relacionamento abusivo e busco ajuda. Busco ajuda porque sozinho você não sai. Então, eu busquei ajuda, comecei a fazer terapia, fiz terapia, comecei a perguntar o que eu precisava fazer, onde eu precisava olhar, sempre fui muito curiosa. Então, eu não ia pra psicóloga pra eu contar, eu ia pra psicóloga pra eu perguntar e ela falar pra mim o que eu precisava fazer. Porque eu quero que a psicoterapia comportamental, que é uma das coisas que eu trato. Você não vai ficar comigo 8 anos, você vai ficar comigo 2, 3 meses e eu vou transformar a sua vida. E era isso que eu sempre busquei. Então, primeira coisa, eu entendo que eu não tô fazendo bem pra mim, eu saio. Quando eu saio, eu faço o quê? Eu excluo tudo. Gente, não adianta querer superar alguém, principalmente algo tóxico, que sabe que vai voltar, que tem acesso, porque você tá fragilizada. Deixando foto, ouvindo a música, deixando contato, não excluindo. É excluir e bloquear de tudo. Sim, dói, mas tem que fazer. Porque se você deixar ali o espaço, significa que você ainda quer que volte. Muitas vezes você não quer que volte, mas o seu inconsciente, o seu cérebro está viciado na toxicidade. E o vício da toxicidade é como o vício de qualquer tipo de droga. Gera abstinência. Você tem a necessidade da pessoa voltar, te diminuir de novo e depois voltar carinhosa. Porque você valida você mesma. Ou seja, ele fez tudo isso comigo, foi embora, mas ele voltou, então significa que eu ainda sou boa, significa que ele ainda não me esqueceu. Falta de autoestima. Então eu comecei a trabalhar minha autoestima, comecei a me perdoar, parei de me culpar, parei de achar que eu era errada por ter vivido isso, que eu tinha perdido inúmeras outras oportunidades, que eu era fraca, que eu era isso, que era aquilo. Depois eu perdoei meu pai pelo abandono. Entendi que o que é do outro, que é do outro, que a outra pessoa ela vai me entregar o que ela pode. E o que se ele pode me entregar aquilo na época, eu não sei o que passava na cabeça dele. Eu não sabia quais eram os problemas que ele tinha naquela época para ter acontecido aquilo. E o que você fez, Bia? Eu fui enfrentar. Bia, meu pai morreu, o que eu faço? Faço uma carta do perdão. Depois da carta do perdão, se meu pai estiver vivo, eu vou enfrentar, eu vou chegar nele e vou contar. Eu cheguei e contei, eu liguei. A gente ficou 10 anos sem se falar. Porque eu barrava tudo, eu não queria. E quando eu fui falar com ele, eu liguei pra ele no FaceTime e eu falei pra ele que hoje era o dia, não lembro o dia que foi, mas foi em novembro de 2020. Eu falei pra ele que eu perdoava ele e que eu me perdoava e contei pra ele todas as escolhas erradas que eu fiz. Por um simples fato de que eu achei que ele nunca tinha me amado e que ele sempre tinha me abandonado. E ele chorou muito aquele dia, me contou todos os problemas que ele teve na época. Bia, você acredita que foi verdade ou não? Eu não quero saber se foi verdade ou não. Eu rompi o laço de ficar pensando se é verdade ou não, se eu queria ou não acreditar. Se eu quero construir uma nova história com uma pessoa, eu não vou ficar pensando naquilo lá. Então eu decidi aquele dia construir uma nova história com ele.
eu rompi as pontes de todo o meu passado, eu curei todas as minhas feridas emocionais. E eu vou te falar uma coisa, tudo que eu tô te falando aqui agora, tudo exatamente, tá totalmente explicado no meu livro, no meu e-book. Então, se você está passando por um relacionamento abusivo, leia meu e-book. Tá na promoção de R$ 47,99 por R$ 27,99. Tem mais de 600 mulheres transformadas já com esse e-book, que começaram a se valorizar mais, se posicionar. A gente tem essa culpa, a gente tem esses laços que vêm, essa lembrança, e a gente tem que viver o processo do luto, que é o que vocês não vivem. Eu vou te explicar um pouquinho qual foi a maneira mais fácil que eu vivi meu luto. A primeira fase do luto é a fase da tristeza, todo mundo vai ficar triste. Ah, vou ficar triste, vou chorar, vou me arrepender, vou lamentar, vou... Normal. Naquele dia eu vou lembrar muito dos momentos bons, vou querer voltar, eu vou falar, não acredito. Passei dessa fase, ou pra fase da raiva. Raiva de mim, raiva do relacionamento, lembrando os momentos ruins. Beleza, passei dessa, vou pra negação. Aí é onde vocês sempre têm recaída, voltam, mandam mensagem, se a pessoa voltar, vocês aparecem. É aquela fase que eu estou começando a aceitar, mas ao mesmo tempo eu quero voltar. Porque eu não confio em mim o suficiente pra acreditar em um futuro melhor pra mim. E eu acho que aquela pessoa é aquela pessoa porque lá atrás eu ouvi assim, ó, ninguém vai querer ficar com você desse jeito, viu? Da sua mãe, ou de alguém, da sua tia. Ah, desse jeito aí, ó. Eu já ouvi assim, com essas tatuagens, ninguém vai te querer. Eu falei, pô, que bom então. Que ótimo. Desse jeito aí, ó, não. E essas feridas emocionais, como rejeição, humilhação, injustiça, elas são depositadas totalmente na nossa criança interior, na nossa criança e na nossa infância. Então, se você não curar a sua criança interior, você não consegue sair de um relacionamento abusivo, se curar, superar e se abrir para entrar em um relacionamento saudável. Você sempre vai entrar em um relacionamento tóxico, sempre. Pode ver, até hoje, se você não entrou. Se você teve 1, 2, 3. E assim, aprender a ter um relacionamento saudável depois de inúmeros relacionamentos abusivos é algo muito complicado. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Qual que é a melhor hora de eu me relacionar depois que eu tenho um relacionamento abusivo? Porque a gente acabou sabotando ou achando que aquilo lá a gente não merece. Então são inúmeras frustrações que eu mesma passei para eu entrar em um relacionamento saudável. E depois que eu passei eu cheguei nessa parte da negação do luto, eu comecei a olhar, eu volto pra quê? Eu volto por quê? Eu vejo futuro? Eu casaria com essa pessoa? Eu seria o pai dos meus filhos? Que futuro eu pretendo conhecer? As rotinas batem? Que carência minha ele supre? O que eu busco? O que ele me agrega? E a resposta era nada, não sei, não. O sim é absoluto. A dúvida é não. Em caso de dúvida é não. Tá com dúvida? A resposta é não. Basta você olhar. Muitas vezes você não quer olhar o não, porque olhar o não dói. Mas é melhor uma certeza ruim do que uma dúvida boa. A dúvida boa, na verdade, ela nunca é boa, porque ela traz angústia, ela traz confusão. E isso é uma das piores coisas pra mim. Então, depois que eu vi isso, eu falei, não vou mais, não quero, vou pôr o ponto. A gente lembra, a gente vai ter algumas lembranças, isso é super normal, mas aquela lembrança não pode mais me machucar. Quando aquela lembrança não me machuca mais, eu entro no processo de aceitação. E esse pra mim é o processo mais gostoso que tem, só que ao mesmo tempo mais difícil, porque é quando a ficha cai literalmente. Não vamos mais ficar juntos, não vamos ter mais nada. E nesse processo de aceitação, se você não tiver trabalhado a sua autoestima, seu amor próprio junto, porque é um processo todo que eu ensino muito a fazer isso na minha consultoria, na minha mentoria, você não consegue imaginar que outra pessoa vai te amar, outra pessoa vai te querer, porque isso foi falado pra você também durante o relacionamento. Que ninguém ia te querer, que você era isso, que você era aquilo, que você não prestava, que não sei o que você era ruim nisso. Então, se isso não for trabalhado em conjunto, você não vai conseguir aceitar nunca o fim. E, na verdade, você não aceita o fim porque você não consegue visualizar um novo início com uma outra pessoa. É por isso. Não é que você não aceita o fim porque você sabe que aquilo ali é bom pra... Você acha que aquilo é bom pra você, não. Você não aceita o fim porque você não consegue visualizar um novo início com uma outra pessoa. Por quê? Porque não trabalhou a questão do merecimento. Não sabe o que é, quem é. Não sabe o que quer. Não tem ainda uma noção do que é a sua identidade. Amor próprio não tá em dia. Isso é super normal depois de viver um relacionamento abusivo. O amor próprio cai porque você começou a viver pelo outro. Você virou dependente emocionalmente. Depois desse processo de aceitação, você entra no processo de superação. E dentro do processo de superação, a gente tem mais algumas coisas, né? Bia, como é complicado, é bastante, mas é gostoso. Porque quando você vai se conhecer e nunca mais você vai passar por isso. Eu sou do fato. Toda sombra que eu conheço por mim, eu gosto. Falo, nossa, é uma sombrinha, vem pra cá. Então eu entro no processo de superação, eu encerro o ciclo. Depois de encerrar o ciclo, deixo ir não só da porta pra fora, mas daqui de dentro. Depois disso aí, eu aceito. Aí
eu supero, aí eu sigo em frente e eu recomeço. Mais uma vez, com uma pessoa nova, de características diferentes, contanto que eu saiba agora o que eu quero e contanto que eu saiba quem eu sou. Então, o processo que eu fiz pra sair de um relacionamento abusivo nada foi que confiar que o que eu merecia era bem mais do que aquilo ali que eu estava sendo ofertado, porque era migalha. E enquanto eu não tratava as minhas questões individuais, internas, eu sempre ia achar que a migalha era o máximo. E às vezes você acha que a migalha é o máximo. Você vê, a pessoa voltou e falou que eu tô bonita. E aí, gente, o que significa isso? A pessoa voltou porque falou pra mim que tá pensando em mim todo dia. A pessoa que volta, ela volta com uma proposta? Ou ela volta só pra te atordoar e te bagunçar? Pensa nisso. E não se esqueça, compra o e-book. Vou deixar ele aqui na descrição pra você curar tudo isso de uma vez. E depois me conta nos comentários como é que foi. Tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com aquela sua amiga lá pra ela ouvir todas as minhas palavras. Ó, se eu superei tu aqui hoje, você também pode, meu amor. Beijo!